eu pude entender, é chocante para muitas pessoas, de que nós simplesmente não somos livres. Nos ensinaram que nós temos o livre-arbítrio, não é uma inverdade, mas não é a mais absoluta verdade. Nós temos algum arbítrio, ou, como eu gosto de chamar, nós temos o mínimo arbítrio. Não é nós brasileiros, é nós seres humanos. Nós não somos livres. Olá, sejam muito bem-vindos ao Clientividade, seu novo podcast sobre negócios, clientes, comunicação e muito mais. Eu sou a Renata Maranhão. Eu sou Ana Saragossa e hoje a gente recebe um convidado super especial, um escritor. É uma honra te ter aqui, Marcel, porque eu li seu livro, eu te conheci pessoalmente, li seu livro, aprendi sobre as 9 leis da vida e eu estou super curiosa para saber como aplica isso. Não só na nossa vida, né? Nos negócios e como que você aplica isso na sua comunicação interna e na sua conexão também interna, né? Com seus colaboradores e clientes, que eu sei que é um dos pilares também do Leis da Vida. Para a gente começar, Marcel, me conta um pouquinho como que nasceu isso? Como que você começou a palestrar? Como que você descobriu essas leis? Teve algum marco importante nessa transição? Eu comecei a minha trajetória profissional como consultor de empresas. E logo o trabalho foi muito bem recebido, tive clientes com alguma facilidade, eu diria, e a minha dificuldade não foi no sentido de captar e ter clientes, foi em transformar em resultados a implantação do know-how, da metodologia alcançada pelo nosso método de consultoria. Por quê? Porque batia na barreira do ser humano. O método estava lá, dizendo de um jeito bem simples. As pessoas sabiam o que, como e quando fazer, e as pessoas não faziam. Isso começou a me instigar. O que há com as pessoas que elas não fazem o que elas sabem que tem que fazer? Muito embora eu também não fizesse tudo, mas eu ficava chocado com aquele nível tão baixo de execução. Eu comecei, então, a buscar ajuda para ajudar as pessoas e muito rapidamente eu percebi que eu precisava me ajudar, porque não tem como ajudar as pessoas, seja no nível comportamental ou no que diz respeito às crenças, ao funcionamento, o jeito de ser das pessoas, sem antes se ajudar. Então, inadvertidamente, fui capturado pelo que eu chamei mais tarde brincando, né, de CAINF, caminho do autoconhecimento, que tem início, tem meio e não tem fim, porque a gente não para de estudar a respeito da gente mesmo. Então, foi assim que eu entrei neste mundo, né? Ainda tenho uma empresa de consultoria, ainda presto consultoria, mas hoje eu sou mais assim um conselheiro da empresa de consultoria e a minha jornada mais intensa é como treinador e mentor comportamental. Agora, uma dúvida. O que você achava que paralisava as pessoas? E você acha que é uma coisa do Brasil, do brasileiro, ou é uma coisa do ser humano? O que eu achava que paralisava as pessoas era baseada em puro achismo e era até meio primário. Hoje que eu pude estudar isso, e 25 anos depois, eu achava que era preguiça, falta de interesse, falta de boa vontade, quando, na verdade, a gente vê que é algo que vai muito além disso. Hoje, para eu tentar minimamente definir o ser humano, eu digo que nós somos um sistema biopsico-emocio-espiritual, para vocês terem uma ideia. Nós somos um sistema biopsico-emocio-espiritual, eu estou repetindo, porque as pessoas não têm a dimensão de que se o meu corpo não está bem, isso afeta a minha psique, que afeta as minhas emoções, que afeta a minha espiritualidade. Se a minha espiritualidade está desalinhada, isso afeta a minha psique, que afeta as minhas emoções, que afeta o meu corpo. E é uma via, são 4 vias do que nós somos. Então, eu pude entender, e aqui tem um conceito que acho que vale a pena compartilhar, é chocante para muitas pessoas, e depois, se vocês quiserem, a gente aprofunda, de que nós simplesmente não somos livres. O que nos ensinaram que nos ensinaram que nós temos o livre-arbítrio não é uma inverdade, mas não é a mais absoluta verdade. Nós temos algum arbítrio, ou, como eu gosto de chamar, nós temos o mínimo arbítrio.
E aqui te respondendo, Renata, não é nós brasileiros, é nós seres humanos. Nós não somos livres, simplesmente não somos livres. E vou me fazer de exemplos do exterior, né? Ou nem tanto, para demonstrar isso. Essas pessoas que entram numa igreja com uma metralhadora e matam dezenas de pessoas, isso não é uma escolha racional, isso não é uma escolha consciente. Nós somos influenciados pelo que eu chamei no livro, Ana, pelas múltiplas conexões, as nossas conexões raciais, as nossas conexões de família, as nossas conexões com a nossa gestação, as nossas conexões com o nosso parto, e aí vai embora. Então, não é um problema do brasileiro, e sim, nós não somos livres, e por isso que precisamos de cuidados pessoais para poder fluir minimamente com resultados e leveza na vida. Agora, assim, quando você se fala, desculpa, Ana, quando você fala, só para a gente encerrar essa questão do livre-arbítrio, que não somos livres, o que prende a gente? É o viver em sociedade ou alguma outra coisa interna de aprendizado? Eu descrevi no livro As 9 Leis Negociáveis da Vida uma lei da vida, que é vida é conexão. Nós temos múltiplas conexões. A mais relativamente simples de perceber são as nossas conexões no sistema familiar, né? Então, uma conexão bem simples para ilustrar, acho que é melhor do que eu conceituar, Renata e Ana, eu estava trabalhando ontem isso em mentoria. Quando nós viemos de um sistema onde teve muita dor, ou muita escassez, ou muita pobreza, é muito difícil para a extrema maioria das pessoas seguir livremente para a abundância, para a fortuna e para a bem-aventurança, porque nós somos fiéis ao nosso sistema de origem e nós sentimos muito peso na consciência influir na vida. Então, este é um exemplo de conexão. E as conexões são de toda a ordem, de toda a natureza. E para explicar isso, eu quero ilustrar de um jeito bem simples, porque como a gente está iniciando essa conversa, né? Eu defini a lei da vida é conexão, a partir da seguinte frase: somos determinados. Mas como assim? Eu não quero ser determinado. Aí eu pergunto para as pessoas: tu escolheu o teu sexo que tu nasceu? Não. Então, foi determinado. À medida tu não tem escolha do sexo, tu vai te comportar como uma mulher ou como um homem, e porque tu recebeu o sexo. Então, tu foi determinado. Não, e aí as pessoas radicalizam. Mas hoje em dia pode escolher o sexo. Mas tu vai ser uma mulher trans, tu não vai ser uma mulher, tu vai ser uma mulher trans e tu não escolheu ser uma mulher trans. E aí eu posso ficar dizendo, tu escolheu a cidade que tu nasceu? Eu não escolhi a cidade que eu nasci e me determina absurdamente. Absurdamente. Para ilustrar, eu sou de São Borja, uma cidade na fronteira com a Argentina, que originalmente estava na posse, na propriedade dos tupis guaranis, e estes índios, quando vão atacar, eles gritam, como os índios gritam. E aqui os homens, quando estão assistindo futebol, gritam que nem índio, e eu grito que nem índio. E eu não escolhi isso, e eu nem sabia que eu gritava que nem índio. Quando eu comecei a sair e ver em perspectiva, nossa, a gente grita. E é um grito indígena, e tem até nome, é um sapucaí. E a gente faz, e eu não escolhi isso. Como que a gente é livre? A gente não é livre, nós somos determinados. E são as ilustrações que eu entendi por alcançar para vocês agora. Ficou um pouquinho claro, Renata e Ana? Ficou, mas você acha que isso te paralisa o ser humano? Então, isso não impede o crescimento dele? Ele tem que se libertar disso? Aí é que está. Algumas pessoas, quando veem isso, querem se libertar. E a gente não tem que se libertar. A gente tem que tomar consciência dessas conexões, dar um lugar no nosso coração para estas conexões e caminhar diferente. E não é só um jogo de linguagem. Vou te dar um exemplo também, tá? Nós conhecemos dezenas de famílias de suicidas, dezenas de famílias de alcoólicos,
dezenas de famílias de mães solteiras. E quando há um esforço para se livrar, o que se chama de se libertar de pragas de família, tem um efeito contrário. E eu posso ilustrar. Tem mães que casam com um homem alcoolista, não sabe que ele é alcoolista, porque, enfim, nem ele sabia que ele viria a ser alcoolista. Aí, no meio do caminho, ela se dá em conta disso, que o seu marido é alcoolista, olha para a família do seu marido alcoolista, vê que tem uma família de alcoolista, tios, e ela quer livrar o filho. Ela, então, separa-se e começa a tentar proteger o filho de não conviver com a família, de não ver tanto o pai, de não receber as más influências. Adivinha o que acontece, Renata e Ana? Acontece justamente o contrário, porque aquela criança, ela segue sendo vinculada ao sistema familiar do pai. Ela segue tendo no profundo gratidão, porque a vida só chegou a ela porque aqueles maus homens alcoolistas trouxeram a vida até ele. E, ao invés dele ser conduzido para olhar com respeito, honra e gratidão para a sua família de alcoolista e seguir o seu destino, tem um efeito contrário, porque ele sente que aquelas pessoas estão sendo excluídas. E num sistema, num mecanismo de defesa, porque nós temos família para se sentir protegido, eu me aproximo daquela família. E como que eu me aproximo? Repetindo aí no que Bert Hellinger chamou de por amor cego. É um amor que não vê. Por amor aos meus antepassados, eu fico alcoolista. E a Renata está apavorada com essa conversa. Ana, não, mas aí tem uma frase, somente as leis da vida libertam para a plenitude. Sim, exatamente. Mas para a plenitude, não da minha família. Eu não posso me libertar da minha família. E quando eu quero me libertar da minha família, porque Bert previu o amor cego e a fidelidade, eu termino repetindo. Mas, meninas, isso não é tão difícil. Vocês querem ver? Inevitavelmente, vocês já têm tempo de vida suficiente para terem se dado em conta que alguns dos comportamentos que mais vocês criticaram nas mães de vocês, vocês repetem. Sim ou não? Márcia, eu queria te contar um exemplo disso. Sim. Eu te contar, porque também eu li o seu livro, né? E eu já me dei conta disso fazendo também mentoria com empresários de vínculos, né? Eu não sou especialista nessa área comportamental, certo, mas eu vivi eu demorei, porque isso é muito profundo. Isso é uma coisa que não é inconsciente. E eu não sou uma pessoa reflexiva. Então, para eu me dar conta disso, foi estrada. Eu empresarialmente, minha mãe tinha sido empresária. Eu comecei a travar no mesmo valor que ela chegou a ganhar, que ela falava que era muito, e eu não conseguia passar desse valor. Quando eu me dei conta que toda vez que eu passava desse valor, eu voltava, e eu estava repetindo a minha mãe, por que eu não podia passar, já que eu tinha clientes que faturavam muito mais, que eu ajudava a alavancar, sabe? Pegava ali e fazia um bom financeiro. Eu falei, caramba! E eu estou falando porque eu li o seu livro, né? E eu acho que tem essa conexão. E eu falei assim, poxa, eu preciso procurar uma ajuda para honrar isso e me permitir andar para frente. Sim. E isso também mudou minha vida numa quantidade, porque hoje eu acho, claro que a gente sempre tem que melhorar isso é uma coisa muito inconsciente, mas eu acho que eu aprendi a honrar de onde eu vim os meus pais. E o meu pai, ele era um alcoólatra, com um pai alcoólatra, que ele se curou nessa vida. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vivenciei. E eu consegui ajudá-lo por saber disso, né? Então, não sei se faz sentido isso com o que você quer falar. Eu vou ilustrar o meu caso, né? Eu, muito jovem, comecei a trabalhar e estudar, e sou bem determinado, sou um realizador. Então, com 23 anos, eu tinha um curso técnico em pecuária, eu era administrador de empresas, advogado, pós-graduado, era gerente de banco e me sustentava. Eu me achava um sucesso, e era um sucesso. Só que no profundo da minha alma, eu tinha um olhar que eu não sabia qual era. Meu bisavô foi dono de uma
pedreira e botou tudo fora. Essa é a minha imagem interna. Meu avô teve uma propriedade agrícola e vendeu e resultou numa frigideira, que na casa do meu avô diziam, vai ali no sítio do vô e pega um copo d'água. Porque ele fez um mau negócio. A família dizia que ele fez um mau negócio. Uma propriedade rural virou num frigideira. Água na propriedade rural do meu avô. Perdão. É uma marca de geladeira. Tá. E antigamente, eu estou usando porque antigamente se dizia, tá na frigideira. É uma marca de geladeira que, pelo jeito, só tinha aqui no Rio Grande do Sul. E o meu pai, a essas alturas, tinha encerrado um ciclo de empreendedorismo dele, não da melhor forma. Não foi da pior, mas não foi da melhor. Então, qual é a minha imagem? Eu sou filho, neto e bisneto de fracassados. E aí estou eu fazendo eventos para Shell, Esso, Petrobras a R$12.000 por 2 dias de trabalho em 2004, Renata. 2 dias de trabalho. E eu estou devendo, a valores atuais, R$2 milhões. Inteligente, conceituado, morando no início do mundo, que eu nunca diria que a minha cidade é o fim do mundo, sendo chamado por multinacionais e devendo R$2,5 milhões, porque eu sou filho de fracassados. Eu tinha, então, o que Bert chamou, para sublinhar, de amor cego aos meus pais. Então, eu não tive que me livrar de nada. Eu tive que olhar com honra e respeito pelo caminho deles, ser grato pelo que eles me alcançaram, e foi muito, e caminhar um pouquinho diferente. E para encurtar e deixar nítido como só isso resolve, não existem mais essas dívidas de R$2,5 milhões. É o contrário. Existem patrimônio além disso. E a minha história segue a mesma. O destino deles segue os mesmos. Então, nós não somos livres completamente como nos ensinaram. Mas aí a minha definição de vida e conexão é: não estamos sós, então não adianta tu achar que tu te livra. Não. Nós somos determinados e determinamos. Nós somos determinados e determinamos. Sim, eu nasci em São Borja, no início do mundo. Isso me determinou. Mas o que eu posso fazer sem me livrar disso e determinar o meu destino? Bom, seguir caminhando para o mundo. Hoje eu sigo morando aqui, mas tem um livro que é best-seller, ficou semanas entre os mais vendidos da Veja, mesmo eu tendo nascido aqui. Isso não é uma praga, isso é uma bênção, né? Porque até o fato do meu pai ser alcoólatra tem muita dor, mas também é uma bênção, porque me deixa em alerta, me faz ser mais cuidadoso, porque tudo que nos acontece na vida é para nos levar para o mais. O que aconteceu no destino do meu bisavô, do meu avô e do meu pai poderia ter me levado por mais, se eu não tivesse inconscientemente ficando culpando eles, criticando eles, reclamando deles. Se eu tivesse humildemente olhado para a dor deles, me aproximado e perguntado: o que o senhor aprendeu com isso? O que eu posso aprender, querido avô, para que não se repita comigo? Mas eu estava numa posição crítica, inconsciente, julgando. E aí, a vida, com as suas maravilhosas leis, impõe dor que é para a gente aprender. Então, tudo é para que nós amadureçamos, cresçamos, nos desenvolvamos. Então, a gente termina repetindo o que não gostaria de repetir, por conta das conexões. Como você fala sempre, que somente as leis da vida libertam para a plenitude, para quem não conhece ainda o seu trabalho, apesar de ser um best-seller e estar em tudo quanto é canto, conta para a gente resumidamente, quais são essas leis da vida que você aprendeu e que de fato libertam para a plenitude, né? Que libertam dessas conexões que podem te fazer te paralisar ou não andar para frente, ou às vezes até andar para trás, como adquirir uma dívida, repetindo padrões anteriores. Quais seriam essas leis que te libertariam para a plenitude? Tá. Eu acho que é oportuno, até para que as pessoas aproveitem mais o nosso bate-papo, eu falar um pouquinho mais por que são leis e o que são as leis, e depois eu descrevo brevemente cada uma delas. Tá bom. Primeiro, algo muito importante de situar as pessoas é que eu não inventei as leis.
da vida, depois de 25, 30 anos de estudos, 25 anos como consultor, mentor, treinador comportamental, depois de ter feito uma profunda jornada de autoconhecimento, de ajudar mais de 110 mil pessoas, eu pude observar as leis da vida tanto quanto Newton observou a lei da gravidade. Isaac Newton não inventou a lei da gravidade, ela está acontecendo. E ele percebeu e descreveu. Da mesma forma, eu percebi as 9 leis da vida. E percebi que elas juntas formam o que eu chamei de fluxo da vida, rio da vida. E por que somente as leis da vida te libertam para a plenitude? Sendo um pouquinho mais preciso, por que somente o respeito às leis da vida te libertam para a plenitude? Porque se elas formam o rio da vida e tu estás as desrespeitando, tu estás nadando contra a correnteza. E aqui tu nunca vai alcançar a tua plenitude, porque tu está gastando energia contra o que tu não tem poder. Porque as leis da vida, tanto quanto a lei da gravidade, atuam, tu gostando ou não gostando delas. Tu achando elas justas ou injustas. Tu achando elas adequadas ou inadequadas, elas atuam, elas nem refletem, elas nem distinguem. Não, Marcel vou levar livre, a Ana vou ralar com ela e a Renata mais ou menos. Elas atuam. Então, quando eu me submeto às leis da vida, olha que bonito, eu estou contra as leis da vida porque ninguém me ensinou. Eu me submeto. As leis da vida, então, te impulsionam, como elas formam a correnteza da vida, e aí te libertam para a plenitude. Assim como tu pode usar a lei da gravidade a teu favor, é o famoso para baixo, todo santo ajuda, a favor das leis da vida, tu tem muito mais força. Tu não gasta força contra elas, gasta força a favor do teu destino, e as leis da vida te impulsionam. Então, há uma multiplicação de forças. As leis da vida são, resumidamente, bem resumidamente, vida é movimento. Onde há vida, há movimento. E é o contrário. Onde a gente começa a reduzir movimentos em sentido amplo e sentido estreito, quando a gente começa a reduzir movimentos, a gente começa a caminhar para a morte. E isso no mundo empresarial é mais rápido que na vida. É possível um ser humano fazer pouco movimento e sobreviver. Uma empresa quase não consegue sobreviver. Ou uma empresa está vivendo, ela está evoluindo ou ela está morrendo, porque tem a concorrência, né, que vai deixando para trás. Vida é presença. E aqui eu gosto de usar essa lei para explicar da inegociabilidade, inevitabilidade, inexorabilidade das leis. Quando eu digo vida é presença, eu estou dizendo sim o que Eckhart Tolle já falou, o que Buda já falou, só que eu dei caráter de lei a isso. Porque para algumas pessoas parece que é uma singela recomendação, olha, esteja presente, o futuro ainda não chegou e o passado já passou, e as pessoas estão nem aí para o vida é presença. Só que não tem como. A vida vai te trazer para o presente. Ela vai te trazer. E o exemplo mais bobinho que eu sempre dou, eu não estou no presente. Eu estou com a cabeça no mundo da lua, dou com a cara num poste. No instante que eu dei com a cara no poste, o corpo acusador e a minha atenção passa a estar aonde? Passa a estar no aqui e agora. A vida me trouxe para o aqui e agora. Eu estou distraído e não estou olhando para os meus filhos, pois eles usarem drogas vai fazer com que eu olhe para eles. E assim vai, a vida vai te trazer para o presente. E aí ela usa recursos bem severos para nos trazer para o presente, bem doloridos. Vida é verdade, eu não estou falando em dizer a verdade, muito embora seja bom, eu estou falando de que há uma verdade interior, que nós temos 95% de inconsciência e somos determinados pelo nosso inconsciente. E essa verdade vai se materializar no mundo externo, cedo ou tarde. Vida vai ser verdade. Então, é melhor que eu acesse essa verdade logo, antes que ela se manifeste de novo, vai ter dor. Vida é conexão, a gente falou antes na outra conversa, a gente tem conexões familiares, a gente tem conexões com a infância, a gente tem conexões com a concepção, com a gestação, a gente tem conexão com a nossa cidade, a gente tem conexão com o nosso país, tudo isso nos influencia. A gente tem que deixar essas conexões fluídas, a gente não pode cortar. Quem quer cortar conexões perde força. Mas aí, quando a gente permanece fluida, vem de tudo nas conexões. E aí a gente tem que aprender a manejar com aquilo que nos leva para o mais, sem querer se livrar do que nos levaria para o menos. Vida é dor,
Esse é das leis mais controversas, é inexorável. As pessoas ouvem mal, elas ouvem eu dizer que vida é só dor. Não, é dor. O que eu quero dizer é que vai ter dor na vida e que vai ter situações da vida que tu não vai sair sem dor. Eu trabalho isso diariamente em mentoria e em treinamento. As pessoas querendo sair de uma situação sem ter dor. Não, tu escolhe qual é a menor dor. E aqui eu dou o exemplo que mais judia das pessoas, né? Tu escolhe a dor de fazer músculo ou a dor de fazer pelanca. É só uma escolha. E aí cada um faz a sua escolha. Vida é concordância. Há coisas na vida que nós não temos nada para fazer. E a extrema maioria das coisas, eu costumo dizer que a nossa área de atuação é 0,25 metros quadrados. 50 por 50, onde cabe um corpo humano, e é só disso que tu tem que cuidar. O que está além disso é só sofrimento, é só gastar energia, né? Tem gente até hoje de mal com a pandemia. Está bravo com a pandemia até hoje, porque se não tivesse tido essa pandemia, o negócio dele não tinha fechado. Só que o negócio do vizinho do lado não fechou. E ele acha que foi a pandemia. E o outro prosperou. E ele ainda acha que é a pandemia que fez o negócio dele. Por quê? Porque ele está discordando da vida como ela é, né? Vida é concordância, vida é conclusão. Nos impõe a necessidade de fechar ciclos, porque ciclos não conclusos, eles terminam drenando a nossa energia. E o que geram ciclos não conclusos? Iniciativas inacabadas, situações de vida mal resolvidas. As pessoas não resolvem situações de vida, não concluem uma separação, não encerram uma empresa, não tomam uma decisão, né? Isso drena energia, sentimentos não sentidos e não expressos, e as discordâncias que eu falei da lei anterior também geram ciclos inacabados. Tem pessoas que não conseguem concordar com a morte do pai e ficam paralisadas no dia da morte do pai. Então, vida é conclusão, a gente tem que fechar os ciclos. Vida é semeadura, é o popular, aqui se planta, aqui se colhe, mas isso não é pouca coisa, porque as pessoas não entendem que nós temos domínio apenas sobre a semeadura, sobre a colheita não. E aqui muitas pessoas se machucam muito, porque elas dizem, eu fiz tudo certo. E o meu exemplo, a minha escolha pela palavra semeadura não foi à toa, foi porque ilustra plenamente o lavoureiro, o produtor rural, o agricultor, que plantou na hora certa, a semente certa, com herbicida, com fungicida, com fertilizante certo, e ele estava pronto para ter uma boa colheita e veio uma nuvem de gafanhoto que ele não tem nenhuma responsabilidade e dizimou. E ele se culpa, e ele se pune porque ele queria ter domínio sobre a colheita. Nós não fomos educados para dizer, eu faço a minha parte e que aconteça o melhor. A gente quer fazer a parte da gente e quer exigir que o resultado seja aquele que a gente planejou. Mas a gente é só um grão de areia, não no deserto, no universo. No trabalho, né, nas empresas, óbvio, né, você trabalha com isso, com essa comunicação nas empresas e, obviamente, você acredita que funciona, deve funcionar, né? Claro. Agora, a parte da semeadura, justamente no trabalho, onde a gente é mais exigido, as pessoas são mais exigidas a dar o seu melhor, o que você colhe, você vai, o que você planta, você vai colher, e etc., né? Como lei, assim. Então, dá o exemplo de uma corporação, numa multinacional, o que poderia acontecer dessa semeadura, já que, assim, existe na nossa mente que o que a gente vai plantar, a gente vai colher, e que tem que plantar cada vez mais para colher cada vez mais. Então, como que essa semeadura, no caso, não dependeria do nosso livre-arbítrio completamente? Eu entendo o que tu queres dizer. Como que eu vou concordar com a colheita se sem resultado uma empresa quebra? Isso. Né? A pergunta é, discordar muda o quê? Percebe? Isso é chocante para um empresário. É chocante, porque quando ele fica brigando com a colheita, ele fica brigando com os resultados, estou olhando para o empresário. Quando ele fica brabo com o que aconteceu, ele está nadando contra a correnteza, porque, olha o verbo, já aconteceu. E aí que vem a beleza, Renata e Ana, das leis da vida. Porque as pessoas se embananam quando elas olham para uma lei da vida e ficam apavoradas com aquela lei da vida. Só que elas esquecem que tem outra lei da vida. E quando eu digo para eu me render à colheita,
eu também digo para fazer movimento, eu também digo para estar no presente. Então, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Exemplo empresarial, eu fiz uma pesquisa de mercado, né? McDonald's, que sabe tudo, qual é o tamanho da cidade, qual é o perfil da população, e eles só colocam um negócio quando está tudo indicando que vai dar certo, senão eles não colocam. E tem McDonald's que fecha. Sim. E aí é a hora de olhar, cara, nós fizemos tudo. A pesquisa de mercado indicava que cabia. E aí, o que eu vou ficar fazendo agora? Aí, para ser bem prático, eu desenvolvi o que eu chamei de pergunta libertadora. O que eu posso fazer agora? Sim, tinha tudo para dar certo. Sim, a cidade era perfeita. Sim, foi o melhor profissional da região. Sim, mas não deu. Não deu, e vida é verdade, não deu. E se não deu, porque também as pessoas ficam se iludindo, Renata, não, mas vai dar certo, porque é pesquisa de mercado, e às vezes não, a verdade é que não deu. E se não deu, o que eu posso fazer agora? E essa pergunta traz para o que eu chamo de liderança responsável, eu tenho que ser líder da minha própria vida, e o que eu posso fazer? Porque eu não posso voltar lá atrás e desfazer o negócio. Porque as pessoas ficam na fantasia. Se eu não tivesse posto a franquia do McDonald's em São Borja, não ia dar certo mesmo, 65 mil habitantes, não vai dar certo. Não, o que eu posso fazer agora? E é agora, não é amanhã. Isso é uma pergunta de coaching. Tem um efeito de coaching, que é impossível a pessoa não dar a resposta certa. E isso traz a pessoa por aqui agora e ela faz o movimento que ela pode fazer. Então, é difícil lidar com isso no mundo das empresas? É difícil, mas as leis não mudam. As leis não são da vida pessoal. As leis são da vida e os negócios estão inseridos na vida. Então, mais bem-sucedidos são os empresários que respeitam as leis da vida. Aonde que alguns empresários se confundem, Renata e Ana? É que a vida se vive no longo prazo. E alguns empresários e gestores têm excelentes resultados no médio prazo, no curto prazo. E no longo prazo, muitas vezes, as leis da vida se manifestam só no longo prazo. Como, por exemplo, alguns empresários irem contrariando as leis da vida com esforço, e aí tem gente que tem um ego muito forte, e aqui eu não estou falando como um demérito, uma mente forte, e eles estão nadando contra a correnteza, mas eles dizem, vida é isso, é esforço, vamos lá, é pesado mesmo, vai que vai, trabalha 14 horas, e vai e dá resultado. Mas aí, mais tarde, ele não entende por que o casamento dele se foi. E ele acha que porque ele está com câncer é azar, e não é azar. Não é azar. Câncer não é azar. Ninguém planta o seu câncer, mas é resultado de um sistema biopsico-emocio-espiritual que foi descuidado. E assim como alguns têm maus resultados nas empresas no longo prazo, porque a vida se vive no longo prazo. Cedo ou tarde, as leis da vida se manifestam. Elas seguem atuando. A gente, então, no mundo empresarial, tem que... Aquela lei que nos desconforta, a gente tem que se submeter a ela e ver que outra lei me salva. Mas como que eu vou concordar que o meu colaborador atendeu mal um cliente? E eu te pergunto, e discordar adianta o quê? Não muda nada, ele já atendeu mal. De novo, a pergunta é o que eu posso fazer agora? Já foi. Eu posso ligar para esse cliente e dizer para ele que eu sinto muito e dar um presente para ele. Eu posso ver se esse erro foi erro humano ou erro de processo. Se foi erro de processo, eu faço o movimento de melhorar o processo. Se for erro humano, eu faço o movimento, olha que curioso, de semear ainda mais nesse ser humano. Como que eu semeio no ser humano? Eu treino, eu contrato um coach, eu tenho uma conversa, eu tenho uma repreensão a fazer. É parte do jogo. Eu dou um feedback, ou seja, eu semeio. As leis da vida, para quem vai dominando, eles brincam de não está dando certo, nossos clientes. Muitos têm um quadro das leis da vida no seu escritório, na sua casa. Deixa eu ver aqui que lei eu estou descumprindo, porque se não está fluindo, uma ou mais leis eu estou descumprindo. E no mundo das empresas, isto é ainda mais intenso, por conta da velocidade do mundo empresarial. É muito veloz.
é muito veloz. Marcel, eu queria falar um pouquinho de conexão. Sabe por quê? Você estava falando, eu sei que é uma das suas leis da vida, e eu acho que é um erro. É porque a gente fala de marketing, de mercado, de comunicação. E essa semana mesmo eu estava ajudando uma campanha que é de uma empresa enorme, mundial, entrando na prateleira ali, 2 produtos para competir. E aí, com gênios de publicidade ali para trabalhar ali. E o que eu acho que está faltando nessa campanha em si é a pessoa conseguir se ver no lugar do usuário. Tá com muita coisa bonita, tá com muito elemento, mas eles estão esquecendo como é sentir o outro ali naquele processo de compra. E isso é um dos erros que eu acho mais, assim, que acontece, até lendo uma pesquisa de mercado, porque tem aquela frase do Henry Ford que fala, né? Se a gente tivesse feito uma pesquisa que o consumidor queria, eles queriam cavalos mais rápidos e não carros, né? Porque você tem que, ao mesmo tempo que você lê o mercado, você tem que conseguir se sentir no lugar do outro, também tirar aquela prepotência que você acha que aquilo é o melhor para ele, né? E fazer toda essa análise. E isso, para mim, conecta muito com a lei da vida, conexão. Porque eu acho, né? Posso estar errada, mas eu acho que a conexão, ela é entre os nossos pares, ela é também com o nosso consumidor, a gente saber ler, sair dessa caixinha do que a gente é e até com a gente mesmo primeiro, porque como depois eu posso ter soluções criativas se eu mal me conheço para eu estar tranquilo de falar assim, caramba, o produto melhor para o Marcel é esse. Não é esse que eu estou querendo para mim. Mas se eu não consigo estabelecer essa conexão, honrar essa conexão de entender quem eu sou, qual que é a minha beleza, qual que é a beleza do Marcel, como que eu crio melhores soluções de mercado, se eu não tenho essa visão, se eu tenho, às vezes, uma prepotência, um ego. Aí eu queria te perguntar, trazendo um pouquinho para esse âmbito empresarial, que eu acredito muito nisso, os nossos resultados, você pode ter os melhores recursos, as melhores informações. Se você tem toda essa bagagem sua, assim, né, de ego, de prepotência, você não vê, você tem aquela visão turva do que está acontecendo. Distorce a realidade. Como que você sugeriria para uma pessoa, para um empresário, sair desse papel, porque o nosso papel do empresário é criar soluções no mercado. Para isso eu preciso ver o outro, eu preciso respeitar o outro, eu preciso respeitar aquela audiência, aquele mercado, a sua cidade. O que você sugere para a pessoa ter mais essa empatia realmente, né? Na palavra mesmo da empatia, de calçar o seu sapato? Tá. Eu só quero dizer que tu está certa. O que sustenta este movimento é compreender que, por incrível que pareça, tu não está fazendo o produto para ti. É muito comum projetistas, empresários, gestores fazerem projetos para si, porque a gente vive dentro da mente da gente. A gente vive dentro da mente. Ele acha que ele está fazendo para o outro, mas ele está fazendo para o outro a partir dos conceitos, das necessidades, das angústias, das dores, dos desafios dele. Então, sim, se conectar, lembrar, mas é para aquela pessoa. No Banco Real, que não existe mais, tinha nas mesas de reuniões um cartazete que dizia: lembre-se em que medida e como esta reunião vai impactar a vida do cliente. Para não esquecer, porque eles se deram conta que eles faziam reuniões e esqueciam do cliente, e pensavam tudo, menos no cliente. Então, é conexão. Mas aí tem uma outra lei da vida que tu tangenciou ela, e eu quero solidificar, que a vida é verdade. A gente cria uma ilusão, a gente cria uma fantasia. A nossa mente distorce a realidade. A gente toma decisões emocionais e usa argumentos racionais e se convence. E como empresário e líder é persuasivo, ele convence a equipe. Eu, como sou persuasivo, eu convenci a minha equipe das piores barbaridades que vocês possam imaginar, porque a gente tem essa capacidade. Então, a tua pergunta agora é como que eu, líder, faço, gestor, empresário, empreendedor, para dimensionar realmente o que o meu cliente precisa. Eu vou falar de 2 mundos, tá? Na área técnica e na área pessoal. Na área técnica, tem que estar conectado com o cliente.
provavelmente vocês duas conheçam, José Galó, e eu conheci José Galó nos estudos de caso, presidente das lojas Renner, e eu tive a bênção, né, de estar com um amigo na loja e entra o José Galó. E ele ensinava, desça da sua sala, caminhe pelas lojas. E eu vi ele fazendo isso, eu parecia um espião, porque eu parei a minha vida e ele caminhava pela loja e eu guardava uns 10 metros de distância dele e eu fiquei vendo ele fazendo isso. E ele conversava muito mais com clientes e com vendedores e com a gerente. A gerente ficava assistindo ele, então se aproximar nos dá essa dimensão. E a famosa e boa pesquisa, né? Tem que ouvir o cliente, não é para fazer o que o cliente pede, porque o cliente quer o produto de grátis na casa dele, não, é para saber qual é a expectativa dele, e aí tem que abrir e ler nas entrelinhas o que o cliente quer. Então, isso no mundo técnico eu diria, se aproxime do seu cliente, se aproxime do chão de fábrica, põe a barriga no balcão e ouça por todos os meios possíveis o seu cliente. Só que nada disso resolve se não tiver algo aqui no lado pessoal, que é o CAINF, o caminho do autodesenvolvimento, que tem início, tem meio, não tem fim. Se o meu ego é gigante, o meu cliente me diz que isso aqui está ruim e eu provo para mim mesmo que o cliente é chato. Ah, isso é chato, isso é exigente, ele não entende, eu estudei em Harvard. Eu que sei. Então, não adianta nada ter informação técnica. Eu tenho que entender como eu funciono e ganhando terreno no sentido de assumir o que eu chamo de autodomínio. Eu nasci com dificuldade de ouvir. Eu, Marcel, nasci com dificuldade de ouvir e nasci com uma capacidade de persuasão absurda. Eu sei que isso é meu, eu sei que é a minha fraqueza, mas eu também que eu sei que é a minha força, porque elas andam juntas, só que eu tenho que estar alerta, eu tenho que respeitar a lei da vida presente, eu tenho que estar esperto para mim. E quando a minha equipe começa a fazer ponderações, eu tenho que me lembrar que em 2004 eu simplesmente quebrei a minha empresa naquela dívida que eu já mencionei, porque eu não ouvi. E eu tenho que estar presente, mas só o caminho do autoconhecimento dá isso. E aí eu tenho que ir para um outro nível. Eu tenho que ir para um nível que compreender, olha só que coisa linda, que o bom empresário não é o que sabe tudo apenas, até porque isso não existe, mas é o que sabe ouvir e o que sabe ter a humildade para dizer, graças a Deus, eu não estou com a razão. E porque eu não estou com a razão, eu tomei a decisão certa. Olha, que genial que eu sou. Eu ia enfiar minha empresa num buraco e a minha equipe me alertou e eu ouvi a minha equipe. E eu sou fera, não porque eu sei tudo, mas porque eu ouvi a minha equipe. Então, é uma outra dimensão que a gente pode alcançar tendo essa postura. Mas qual é a postura? Qual é o caminho que dá isso? É o autoconhecimento. Eu reconhecer a minha fraqueza. E eu não me senti menos por causa da minha fraqueza. Oh Deus, ó céus, ó vida, como que eu posso me exigir saber tudo? É impossível, eu não sei, eu não preciso saber tudo. Eu não tenho essa necessidade. A verdade é que eu não sei tudo. E racionalmente as pessoas dizem, não, eu não sei tudo, eu não sei tudo. Mas se comporta como tal. E nem vê que se comporta como tal. Porque é inconsciente. Aqui entre nós, não conta para ninguém. As pessoas são sonâmbulos. As pessoas estão anestesiadas. As pessoas estão entorpecidas. Zumbis. Biorobôs. É verdade, as pessoas vivem no automático. Sabe a Matrix? Ela existe. Não existe realidade. Existe pode falar isso, então, que eu sou muito criativa, Marcel. Eu vou começar a ver assim, as pessoas que estão meio paralisadas. Nós todos estamos na nossa Matrix. Nós não vivemos a realidade. Cada um de nós vive a sua realidade. E o desafio é, no caminho do autoconhecimento, ir retirando esses véus de inconsciência e se apropriando um pouquinho mais do que a vida é de verdade. Como, por exemplo, se vocês me deixarem falar aqui, eu morro falando,
Como que as pessoas lutam contra a lei da vida? A vida é dor. É impossível, não há vida sem dor, não tem como. E as pessoas, não, tu é muito pessimista, como assim? Porque elas não querem ver a verdade. Aí nós podemos aprofundar, porque nós estamos dominados por uma mente que foi programada para nos afastar da dor e nos aproximar do prazer. Então, e daí, não reconhecendo a dor, você já não respeita aquela lei da vida que já vai num negócio para dar errado, porque você não está enxergando aquilo, então não está no presente. Daí já vem uma outra lei. Exatamente. E aí, e assim como uma lei, assim como descumprir uma lei da vida gera um efeito dominó que tu descumpre 3, 4, 5, 6 juntas e é avassalador, cumprir uma lei da vida gera um efeito dominó ao contrário, que tu vai aí sim se libertando das amarras que tu mesmo criou por conta dessa mente que só quer uma coisa, que tu esteja vivo. Se tu estiver vivo, a tua mente te acomoda. Gente, se a gente coloca um coffee break onde tem banana, que é uma fruta que não pinga, que não tem semente, que não é difícil de descascar, banana com casca e banana picada com palitinho, ficam todas as bananas com casca, as pessoas não pegam. E não é porque não gostam, porque eu já testei isso. É porque a gente tem uma preguiça infinita, a gente só quer estar vivo. Só quer estar vivo. A gente não quer levantar o pé no degrau de uma loja. As lojas cuidam para não ter um degrau de 3 centímetros, está no plano do boticário, não pode ter 3 centímetros na porta da loja, porque isso gera uma preguiça. Então, nós somos dominados por uma mente que só quer conforto, só quer prazer. E as pessoas que entendem que vida é dor, elas começam a se impor dores que levam para o mais. A dor da musculação. Se é para doer, que doa na musculação, que não doa na vida. Se é para doer, que doa eu desligando o meu irmão, que é incompetente e que vai quebrar a empresa. Mas eu não quero sentir a dor de quebrar a minha empresa. Se é para doer, eu vou dizer não para o meu filho. E ele vai ficar emburrado e vai me odiar. Mas eu suporto a dor dele me odiar. Eu não suporto ele não saber lidar com as frustrações na vida depois. Assim como tem uma geração de adultos que joga videogame, não como um lazer, que está tudo bem, como vício. Mas para se desligar de tudo. Para se desligar de tudo. Tudo bem, todo mundo precisa de entretenimento, mas não em níveis que te captura, que tu não consegue, assim como nós temos clientes que não transam com as esposas porque jogam videogame. Porque ele não lida com a frustração da vida. Então, é bem importante a gente entender este mecanismo poderoso que eu chamo de a nossa maior bênção, a nossa maior maldição. Nossa mente. Nossa maior bênção, nossa maior maldição. E daí eu venho justamente com o que você falou uma vez numa entrevista, que a inteligência emocional é um skill mais procurado da atualidade. Sim, porque como os nossos pais não foram educados para presentificar e sentir o que vier, dor, medo, tristeza e raiva, eles nos afastaram da dor. A escola nos afastou da dor, do sentimento, das emoções, e aí nós nos tornamos analfabetos emocionais. E ao invés de eu ter inteligência emocional, e eu ainda prefiro, Renata e Ana, domínio emocional, porque inteligência é um segredinho entre nós. Como ninguém quer nada nessa área de emoção, eles botaram esse nomezinho aí, mas não tem nada de inteligência, não. Inteligência é inteligência. É só porque, não, se é inteligência emocional, eu quero. Domínio emocional, eu não quero. Domínio emocional é eu escolho o que fazer com as minhas emoções. É impossível não ter medo, mas o que eu faço com o meu medo? Não, eu não tenho medo, tenho respeito. E aí eu faço toda uma ginástica verbal para não assumir que eu tenho medo. Tenho receio. Não, eu não tenho medo. É um receiozinho, não é medo mesmo, é medo. O que eu faço com a minha raiva? Que é discordância. Como que eu uso a minha raiva? Eu, por exemplo, saí de 96 quilos e vim para 72 com raiva, porque um dia me chamaram de barrigudinho, vocês não podem rir de mim, vocês não podem rir de mim, me chamaram de barrigudinho, eu digo, pelo amor de Deus, eu não quero mais ser chamado disso. E com raiva, eu fiz toda essa jornada. O que eu faço com a minha tristeza? As pessoas têm o disparate de dizer não fica triste. Mas eu fico o quê? Minha mãe morreu, tu quer que eu fique o quê? Pelo amor de Deus. Não, mas tu tem tudo, não fica triste. Mas eu não estou com falteza, porque não te falta nada, né? Eu estou com tristeza, eu sei que não me falta nada.
mas eu estou triste. Eu tenho uma sócia, a Magda, ela é psicóloga, além de me ajudar nos treinamentos e de conduzir os treinamentos comigo, ela atende no consultório. Esses dias entrou uma mãe que disse: Magda, eu te admiro tanto, porque tu ajudou minha filha, mas, por favor, não diz para eu ser forte, que eu não aguento mais as pessoas dizer para eu ser forte. Sabe qual era o pedido das pessoas para ela ser forte? O filho dela, um adolescente, tinha morrido. Caramba. E as pessoas querem que ela seja forte. É que as pessoas não sabem lidar com as suas dores e ficam apavorados quando uma pessoa se permite sentir dor. Tristeza não mata, mas não senti-la mata. Se eu sinto a tristeza, é um túnel de tristeza, ela passa. E já disse Nulce Navarro, ó, lá na década de 90, no fundo do poço, não há ralo, há mola. Nós precisamos aprender a nos permitir sentir a dor da alma. E aquilo nos prepara para a jornada de vida e nos catapulta, porque a gente não quer mais viver aquela situação de vida. Se eu termino um casamento rindo, me separei que nem um bobo alegre, fingindo, bebendo, fila anda, é muito bonitinho para vender música, mas a dor fica. E se tu não aprende com a dor da dissolução de um casamento, tu não vai amadurecer para entrar no próximo casamento. E tu vai repetir os mesmos equívocos. O luto é uma tradição milenar, é uma tradição tribal, e o luto está sendo ignorado. E é por isso que há tanta gente em depressão. Meninas, vocês nunca estranharam a quantidade de farmácias que tem? Em São Borja tinha 7 farmácias, tem 35. Sendo que as condições de saúde melhoraram substancialmente. As pessoas estão doentes emocionalmente e termina reverberando no corpo e elas não vão ao terapeuta. Elas não fazem imersões de autoconhecimento. Elas vão à farmácia, sentindo-se vítimas da vida. Que azar! Que azar! Nós temos clientes que tiveram progressos no nível físico substanciais fazendo treinamentos. Cessam os sintomas. Eu já tive uma academia, fui sócio da minha sobrinha, e aí o meu negócio cresceu muito, eu vendi a minha parte, ela seguiu. Clientes que curaram dores nas costas, dores de cabeça fazendo musculação. Só com musculação. Tão somente com musculação. Né? Porque ao tirar um tempo para ele relaxa, ele distensiona. Ao fazer musculação, ele produz endorfina, e ele curou as dores nas costas. Então, a humanidade está bem dodói, e não tem interesse em cuidar. Eu tinha uma fantasia que rapidamente foi dissipada, que agora, depois da pandemia, as pessoas vão finalmente pedir ajuda e entender que o destino delas está dentro delas, que todos os recursos que elas precisam estão dentro delas. Nada. Piorou. Piorou porque ficaram tomadas de medo, e aí todo esse medo está congelado, tomadas de tristeza, porque perderam os entes queridos, não puderam velar, e todas essas dores, adivinha, aumentou a quantidade de consumo de pornografia, alcoolismo, remédios, etc, 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 etc. Piorou, por incrível que possa parecer, porque a gente não sabe lidar com a dor. Não sabe mesmo. E ao tentar evitar a dor, só para eu concluir, a gente fica agarrado no que eu chamei de túneis de dor. Eu não vou passar nesse túnel de dor, e eu não vou passar, e daqui a pouco está sangrando as minhas unhas. E o meu corpo está desfalecendo de dor, e eu estou dizendo que eu não quero sentir dor. Ou seja, está sentindo dor. Só que está sentindo dor paralisado na vida. E quando a gente entende que vida é dor, a gente sente a dor, como eu chamo, que nos leva para o mais. Passa por o túnel. É só um túnel de dor. Marcel, você falando, vem vários casos, assim, né? Acho que na cabeça da Rê também. Eu até tive uma conversa com a Renata, tem pouco tempo que a gente falou disso, sobre as questões de parcerias empresariais mesmo, nossa, né? E eu falo com ela assim, olha, eu trabalho e eu gosto muito dos meus clientes, eu gosto muito dos meus parceiros. Isso é uma verdade absoluta para mim. Isso foi uma das coisas, eu acho que uma das melhores conquistas que eu adquiri na vida.
E a gente vê que existem ainda alguns empresários que pensam assim, realmente nessa luta, né? Eu preciso vencer hoje, eu preciso vir numa negociação com o Marcel e tirar tudo dele. Tudo que eu posso tirar para eu sair como vencedor, né? E a gente estava falando justamente isso, que às vezes, se a pessoa tem humildade de aprender, se a pessoa não tem prepotência, se ela tem visão do longo prazo, a economia é cíclica, você trabalhou em banco, né? Economia é cíclica, a gente vai ter altos e baixos, mas se a gente tem ali pares, se a gente tem conexões, se a gente tem aceitação, se a gente vive bem com a gente mesmo, a gente tem gente para puxar a gente para cima, a gente tem mais parceiros, né? Então, tudo que você foi falando foi construindo muito isso na minha cabeça. Eu imagino que na Rê também, que a gente reverbera dentro, né? Recente, né? Que a gente só vai ter sucesso absoluto no longo prazo quando a gente olhar para a gente. E pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta que sai um pouquinho, né, desse escopo. Mas é um dos pilares para a gente também, no negócio, ainda mais no mercado que preza a inovação, que é a criatividade. No meu conceito, criatividade é repertório, é óbvio, a gente tem que olhar para fora para se inspirar, mas ela só é genuína quando você olha para dentro também e você acessa algo que você tem que talvez seja um pouco diferente, que talvez venha dessa história que você contou, que vem assim da minha mãe, vem do meu pai, vem de uma história que eu vivi. Então, se você puder, eu queria, para encerrar, né, que a gente também já está indo no tempo. Já? Já! Dá para falar horas e horas, né? Mas você reconheceu muitas leis da vida, então cada uma delas dava aqui um episódio. Eu tô vindo da imersão Leis da Vida que tu vais fazer, né, Ana? Por favor. Tu Vou, também, quando Renata, tem? também. Vou querer, tá? Vai ter em São Paulo em setembro. E são 3 dias para falar das 9 leis da vida e não dá tempo, imagina, nesse tempinho. Mas tu quer que eu fale sobre criatividade? Eu tenho uma Quero visão... falar de criatividade, porque eu acho que ele une alguns desses elementos. Ele une basicamente 2 elementos, tá? 2 leis da vida. Na verdade, sempre tem todas as leis da vida, né? Agora já me surgiu mais outra correndo aqui, né? Mas eu vou ficar com os 2 primeiros. Só vai ser criativo quem topar, aceitar, submeter-se, render-se a 2 leis da vida. A primeira é vida é dor. É da exigência de não errar, porque errar dói. É da exigência de não errar que eu me reprimo e não consigo nem fazer um brainstorm. Porque quem faz brainstorm, quem se permite errar, sentir dor, quem se permite pensar bobagem, dizer bobagem, viajar na maionese, passar pelo ridículo de dar uma sugestão numa reunião, cedo ou tarde, porque a nossa mente é potencialmente infinita, vai chegar numa grande ideia. Eu estava negociando com tubarões ontem, e o moço suportou a dor de ir nos tubarões, nos Estados Unidos, e ele levou um babador para vomitar. Era um babador com um saco aqui. E aí os tubarões disseram para ele, isso é lixo. Isso não serve para nada. Mas ele foi criativo. E o criativo faz isso. Ele faz um monte de caca, porque não tem como acertar na primeira. Então, o criativo ele desenvolve a capacidade de fazer coisas sem fundamento, de fazer coisas que não dão certo. E aí entra a segunda lei, que é concordar e não ser perfeito. Concordar que não deu certo. Vida é concordância e vida é dor. Os criativos, eles suportam a dor de errar, eles suportam a dor de bancar o ridículo, e eles concordam que precisa de muitos erros, e isso não diminui o talento deles para ter um acerto. Aquela bela frase, me ajudem que deu branquinho do moço da lâmpada. Ai, o que inventou a lâmpada? Nenhum de nós três vai lembrar. Mas o sujeito que inventou a lâmpada, entrevistaram ele. E sabiam que ele tinha tido muitos insucessos antes. E perguntaram para ele como que o senhor se sente tendo 120 insucessos, eu não me lembro o número preciso, e apenas um êxito. E sabe o que ele disse, Renato? Sabe o que ele disse, Ana? Não, tu estás redondamente enganado. Eu não tive 120 sucessos e um êxito. Eu tive um grande êxito de 121 passos.
Então, um criativo é alguém que concorda com o erro, que concorda com o não, que concorda com o tombo. É alguém que está vivo, porque só não erra, só não tomba quem está morto. Então, um criativo é alguém vívido, é alguém que é dominado neste item pelo terceiro aspecto da lei da vida é concordância. Eu concordo com o que foi, com o que é e com o que vai ser. Um criativo concorda com o que vai ser, independente do que vai ser. Ele está de boas com a vida, porque é da busca da certeza de que vai dar certo que eu não me movimento. Uma das frases mais toscas e simples que eu criei, mas impacta muitas pessoas no Leis da Vida é: vida não é certeza, vida é movimento. Enquanto tu está esperando a certeza, tu não te movimenta, tu não experimenta e tu não cria. Então, a criatividade vem da capacidade de dizer assim, ó, que aconteça o melhor. Eu vou dar o meu melhor. De novo, se comunica lá com Vida Semeadora também. A criatividade vem de suportar a dor de errar e de concordar em não fazer tudo certo. Porque é na busca de fazer tudo certo que eu faço o mínimo. Eu me diminuo, eu busco a segurança, eu fico conservador, eu me reprimo, eu perco a proatividade, eu preciso amém para tudo, eu faço o básico, porque é no básico que eu tenho certeza que eu não vou errar. E mal se dá em conta a pessoa que ficar no básico é um erro. Como assim é um erro? Pois se eu posso ter tudo, por que eu vou ficar no básico? É um erro. Mas, enfim, alguns não dão conta de sentir-se simplesmente humanos e comuns. Eles se impõem a exigência de fazer tudo certo. Nem máquina faz. Nem máquina faz. É o líder, né? Ele não quer passar vergonha na frente dos colaboradores. Ele não percebe que a cada erro dessa tentativa, ele está mais perto dessa solução. E o que a gente é na vida, eu acho que como empresários e como também funcionários, porque a gente já foi funcionários, se não co-criadores da nossa realidade, né? E eu acho que isso é o start da criatividade, é você se sentir bem no desconfortável, né? De você, estou numa situação vulnerável, estou falando besteira, mas estou aproximando cada vez mais, até estatisticamente, de uma solução nova. Porque se eu tiver só 3 ideias, a chance que eu tenho 3 ideias ruins. Mas se eu tiver 100 ideias, não é possível que uma não vai prestar. Não, e no caso do líder, ele se demonstrar vulnerável, frágil. Nossa, o seu José, ele está sempre tentando e ele erra, ele levanta, ele vai de novo. E uma empresa é o retrato do seu líder. Ou ainda, se preferir, o teto de uma empresa é a psicologia do dono. O teto de uma empresa é a psicologia do dono. Se o dono tem uma psicologia estreita, reprimida, ele termina estreitando e reprimindo o crescimento da empresa dele. Então, tem mais motivo ainda para isso. Mas tem uma coisa curiosa. O empresário, quando começa, ele se permite mais. Ele se permite mais. Eu estava conversando com um cliente multimilionário e ele disse, Marcel, está ficando difícil para mim, eu vou ter que me retirar. Porque quando eu comecei, eu não tinha nada a perder. E agora eu tenho a perder. Eu tenho milhões a perder. Eu comecei sem nada. E isso é uma loucura, né? Porque a gente começa ousado, criativo, e tenta, e experimenta, e daqui a pouco é tomado pelo que eu chamo de síndrome do sucesso, né? Grana, sucesso, fama, vai criando um aquário. E aí dentro daquele aquário eu sei quais são os peixinhos que estão lá, eu sei qual é o pH da água, qual é a temperatura da água, eu sei que vai vir uma raçãozinha todo dia nesse aquário. Só que o inferno é que o aquário é transparente. E o inferno maior é que o aquário é sempre colocado num apartamento de frente para o oceano. E aí eu vejo um oceano me esperando, mas eu tenho medo de saltar do meu aquário. E o que eu digo no livro é: salte do seu aquário antes que a vida quebre o seu aquário. E anota aí, ela vai quebrar. A vida vai quebrar. Meu irmão falou, eu depois de fui muitos anos apresentadora, né? E acabaram, eu não estava feliz há muito tempo, mas estava ali confortável na profissão que eu busquei. No seu aquário. Pois é, eu estava lá no meu aquário, até que o aquário quebrou.
E daí o meu irmão falou, não existe nada pior do que um bom emprego estável. Sim. Porque Sim. daí você fica, Sim. você se acomoda ali e não sai. Você Sim. fica ali, né, Sim. olhando os peixinhos no aquário. Gostei E eu explico isso, as pessoas não entendem isso, eu tenho muitos... Porque nossos treinamentos comportamentais vêm clientes de todas as áreas, né? E vem muito funcionário público infeliz. E eu digo, bem-vindo à síndrome do funcionário público. Eu brinco com síndromes, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem, mas nós nos movemos por 2 motivos apenas: medo e amor, ou dor e prazer. Só. Adivinha se a gente se move mais pelo medo ou pelo amor? Mais pelo medo. Adivinha se a gente se move mais pela dor ou pelo prazer? Mais pela dor. Gente, tem que nos multar para a gente botar cinto de segurança. Tem que nos multar para a gente respeitar o limite de velocidade. A gente está se lixando para o amor, para o prazer e para a vida. A gente morre de medo, é da dor e do medo. Medo do medo a gente tem. E aí, quando eu tenho um bom emprego, ou quando eu faço um patrimônio, ou um emprego público, é atenuada substancialmente a nossa força propulsora de maior intensidade, o medo e a dor. E aí a gente tem que ter, olha, muito autodomínio para seguir se movendo, arriscando, criando, experimentando, apesar do conforto. Porque, voltando ao que eu já disse, eu já tenho, está garantido, está ótimo. Sem medo, eu não me movo tanto quanto eu poderia. Quando eu digo eu, a extrema maioria das pessoas, porque algumas se movem mesmo sem medo. Só para ilustrar, o Bernardinho, técnico da seleção brasileira, foi campeão com a seleção lá, numa Olimpíada pela 3ª vez, uma coisa assim, e ele ficou chocado. Ele disse, meu Deus, e agora? O que eu faço para eles não se acomodarem? Eles foram para uma churrascaria, comemorar a vitória, voltaram 1 da manhã, o treino começou às 3h30 ou 4 da manhã. Ele gerou dor, ele gerou desconforto, porque senão deitou-se sobre os louros da vitória. Já ouviram falar? Deitou-se sobre os louros da vitória. E é o início do fracasso. Por isso que estar em terapia, estar em coaching, ter um mentor, estar em imersões de autodesenvolvimento, ter consultorias permanentemente, ir a feiras, estar vendo novo, vai nos tirando da zona de conforto. Mas quando a gente cria uma vida muito boa para a gente até em casa a gente quer ficar mais, quer curtir, quer ir para a praia, tá tudo bem, eu tenho tudo, né? E começa a se colocar em risco o negócio e em risco com a gente. Aconteceu comigo a mesma coisa. Eu, em dado momento, fazendo treinamentos para 18 pessoas aqui no início do mundo, consegui uma casa maravilhosa. As pessoas que me visitam dizem casa de revista Cláudia, né? É linda, uma casa em U, com uma piscina no meio, uma delícia. Eu já tinha um bom carro, enfim, tudo do bom e do melhor. E eu tinha treinamentos todos os meses, e com esses treinamentos eu vivia muito bem. E aí eu não fui salvo pela falência econômica dessa vez, mas por um tédio. Eu comecei a estranhar quando eu olhava no relógio para ver se o treinamento ia acabar. E aí é chocante porque é o que tu gosta. É chocante porque é o que tu escolheu para fazer. É chocante porque é o que as pessoas te dizem. Tu nasceu para fazer isso. Mas como se eu nasci para fazer isso? Eu estava dentro do meu aquário. Sabe o que eu fiz? Eu terminei com todos os treinamentos. Tive que fazer todos os treinamentos novos. Tirei os treinamentos de São Borja. Eles estão agora em Santa Maria, Porto Alegre e São Paulo. Isso me deu um desconforto terrível. Bagunçou a minha vida completamente. Mas no frigir dos ovos eu terminei escrevendo o meu livro, que eu nunca teria escrito. Eu terminei chegando a 110 mil pessoas que eu nunca teria chego. Eu terminei conhecendo pessoas que eu nunca teria conhecido. Enfim, eu faço muito mais dinheiro do que eu fazia, só que eu tenho muito mais desconforto, né? Tenho muito mais... Eu nado em oceanos que eu não nadava. Eu estava no meu aquário aqui. E aí eu tenho que enfrentar uns tubarões aí. Tenho que fazer tal de story, que eu não tenho saco para fazer tal de story, né? Então eu criei desconfortos para mim. Mas isso é estar vivo. E ficar no conforto ou no aquário é começar a morrer. A gente não precisa de tantos movimentos. A gente não precisa. E sabe o que é mais louco?
Louco, tu salta de um aquário e tu acha que está no oceano. Daqui a pouquinho, pois não é que esse oceano vira um aquário de novo? E aí a gente tem que estar saltando de aquário em aquário antes que a vida quebre ele. Mas tem uma coisa, quando a vida quebra, a gente dá as nossas braçadas e se vira. Só que é mais traumático um pouquinho, né? A gente pode antecipar, a gente pode escolher quebrar os próprios aquários. A dor também é inexorável, mas não precisa passar pela dor profunda, né? Pela falta de movimento. Exatamente, Renata. Tu pegou bem, Renata. Exatamente, exatamente. E aí tem uma imagem, né? Olha, eu tenho que tomar uma injeção. Cara, te entrega a injeção. Não precisa ficar sacudindo o braço. Não precisa ficar sacudindo o braço. A Renata chegou a sentir a dor. Não precisa ficar sacudindo o braço. Sabe? Vai logo, ou ainda, já que dói no dentista, vai logo, antes que doa ficar desdentado. E nós vamos ficar dias aqui criando metáforas. Dá para dizer de outro jeito, né? Dor não sentida vira sofrimento eterno. Dor não sentida, dor necessária não sentida, vira sofrimento eterno. Então, aceitar isso é um ato de... postura, é comportamento de adulto. Um adulto sabe que vida é dor. Uma criança não sabe. Por isso que a criança se joga no chão e chora e dá pitinho no supermercado, quando o pai diz, não vou te dar um saco de 5 quilos de bala. Porque ela não sabe que vida é dor. E tem adulto que se comporta como criança. E aí termina tendo resultados ou vivendo uma vida infantilizada, né? Porque vida é dor. E quantas vezes a gente esquece, né? Que a gente, na verdade, é criança. A gente aceita bem os tombos de criança, a gente aceita bem os aprendizados de criança. A gente fala, você tem que ir além quando você é criança. Só que quando é com a gente fala, não, cheguei. Cheguei aonde, né? Cheguei aonde? Falta muito tombo ainda para a gente continuar vivo e para a gente curtir essa experiência da melhor forma. Marcelo, eu vou ter que encerrar, que o tempo deu, infelizmente. Estaria aqui falando aqui. Horas e horas e horas, um papo delicioso, aprendendo demais. Fico muito feliz. Por mais que as leis estejam presentes e visíveis, você perceber, você nomear elas, faz você prestar mais atenção. Sim. Né? Sim. E pensar nas próprias atitudes e nas atitudes ao seu redor. É muito interessante tudo isso. É muito lindo esse trabalho. As pessoas dizem, Marcel, sabe o que me choca no teu trabalho? A gente já sabe tudo isso que tu escreveu aí. Só que o jeito que tu escreveu faz a gente ficar presente para elas. Até para elas ficarem curtinhas, vida é dor, vida é conexão, vida é isso. Então, isso mantém mais presente, porque é assim e eu me perco de mim. É assim e eu me perco de mim. Quando eu me perco de mim, eu descumpro as leis e aí elas atuam para nos colocar nos trilhos de novo. Meninas, muito obrigado, eu adorei, não vi o tempo passar. Eu adoro falar das leis da vida. Eu digo que na camiseta da Seleção Brasileira tem uma etiquetinha que diz assim, nascidos para jogar futebol, né? E eu tenho comigo que eu sou nascido para fazer isso aqui. Então, eu estou no rio da vida, estou na minha raia. Sempre que vocês quiserem, a minha agenda permitir, eu estou à disposição de vocês. E se não for um podcast, se precisarem de alguma coisa, me chamem. Tá bom? A gente agradece demais. Conversamos aqui com Marcel Scalco, autor do livro 9 Leis da Vida, que vocês conheceram um pouco. É só, buscar em qualquer livraria online, você consegue comprar e vai aprender, e vai crescer, e vai se movimentar, e vai sentir dor, e vai sentir tudo, mas vai crescer com tudo isso e andar para frente. Muito obrigada, Marcel, foi um prazer, foi uma honra estar com você aqui. Confesso que não li o livro, mas vou ler, vai ser um tipo de livro que eu vou querer dar de presente, dar de presente para cliente, dar de presente para família. Assim, fiquei encantada. Então, muito prazer, muito obrigada e espero conversar com você no futuro, pessoalmente. Tá bom? Muito obrigada. Ana, muito obrigado, querida. Renata, muito obrigado. Obrigada, Marcel. E sabe o que vai ser legal agora, Rê? Não sei se você tem isso. Quando você conhece a pessoa antes dela escrever o livro, antes de ler o livro, você escuta ela falando. Você vai ver que isso, você vai escutar o Marcel lá as pessoas falam que o meu livro, porque o meu livro foi... Eu sei escrever bem, mas não é minha praia. Eu não sento para escrever. Eu falo, a equipe transcreve
e eu vou lá e ajeito, porque eu não consigo, eu não penso bem escrevendo, eu penso falando. Eu meio faço uns downloads aí. E as pessoas falam muito que parece que eu estou falando no livro, as pessoas ouvem minha voz lendo o livro. É um livro levinho, Renata, tu lê num fim de semana. Tem gente que lê num dia. E ele não é fino, mas ele é fluido. Tu leu no voo? Ele é fluido. E ele foi escritinho, parece que tem uma história acontecendo, assim. Ele é bem envolvente, é bem legal, bem bonito. Que bacana, vou ler com certeza. Muito obrigado, queridas. Um grande abraço, um bom resto de semana para vocês. E fiquem com Deus. Me chamem outras vezes, tá? E nós temos que fazer live, né, Ana? Temos que fazer live e também te vejo... Tu não faz lives, Renata? Não consigo fazer lives, tem que ser... Olha o desconforto chamando aí, Rei. Então tá bom. Um beijo, meninas. Beijo grande. Tchau, então, tchau. Esse foi o Clientividade com Marcel Scalco, autor do livro 9 Leis da Vida. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e até o próximo podcast Clientividade. Tchau para vocês.